Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre propósito e eu estou muito feliz por isso, por conta de que todos nós temos um propósito com Deus, todos nós temos um propósito que Deus quer que a gente execute o nosso propósito da melhor maneira. E eu quero começar falando do versículo que está em 1 Coríntios 7:17, que vai falar sobre isso, que cada um como o Senhor lhe repartiu, cada um como Deus o chamou. E aí eu escrevi também assim, cada um com seu dom, cada um com seu propósito. E é interessante porque a gente pode se assemelhar no propósito, mas para cada pessoa Deus tem amizades para você fazer, tem pessoas para estar na sua vida que vai te ajudar no propósito. E cada pessoa tem uma característica diferente. E mesmo que a gente possa se assemelhar, mesmo que você seja, por exemplo, uma mulher como eu, a gente vai ter características diferentes, personalidades diferentes, mas mesmo assim, Deus quer nos usar e Ele usa a diferença para abençoar as pessoas conforme cada um precisa ou necessita de uma ajuda, e por isso que Deus faz diferentes personalidades, diferentes tipos de pessoas, com também, além da personalidade, com características, com jeitos diferentes, não é? E é incrível porque a gente pode ver que tudo isso se encaixa no propósito de Deus. As diferenças, né, que a gente também pode ver como as cores também, tem vários tipos de cores, mas quando a gente vê todas as cores juntas no arco-íris, né, fica lindo, fica perfeito. E a mesma coisa Deus quer fazer com a igreja, a mesma coisa Deus quer fazer com a gente, quer fazer com a nossa família, de forma que a gente possa cumprir o nosso propósito com Deus e cumprir o nosso propósito também com a nossa família e com a nossa igreja, com a nossa comunidade, com os demais, sabe? E é incrível porque o nosso propósito já começa em nossa casa, sabe? E eu quero trazer aqui, falar sobre isso, sobre propósito no casamento, propósito com os filhos. E pensando nisso, né, sobre o propósito do casamento e o propósito dos filhos, eu quero falar de uma família que tem que ser exemplo para todos nós cristãos, que tenho certeza que é exemplo para meus pais também, e que também seja exemplo para a gente, para nossa família, sabe? Que é a família de José, Maria e Jesus. E eu quero falar um pouco deles, por conta de que, se a gente for parar para pensar, o propósito que Deus tinha na vida de José era ser pai de Jesus e também ser esposo de Maria. E ele estava ali para proteger a vida de Maria e proteger a vida de Jesus. E é incrível porque mesmo que José, na hora que ficou sabendo que Maria estava grávida, ele pensava em não casar mais com ela, mas Deus foi e falou com ele e usou um anjo, né, para falar com ele, para mudar a história. E acabou que ele casou com Maria, e depois que casa, né, e nasce Jesus, ainda assim vem mais luta, vem mais prova, que seria que queriam matar Jesus. E aí, de novo, José tem um sonho e novamente fala para ele sair do local, para ele ir para outra cidade, e assim Jesus pode continuar protegido e livre da morte, livre, sobre o que queriam fazer com ele, né, com Jesus. E acaba que o propósito de Deus continua na vida de José, de Maria e de Jesus. E se a gente for parar para pensar nesse tempo, cada vez mais o casamento está tendo provas e está tendo, assim, lutas espirituais que a gente, na maioria das vezes, não vimos que estamos debaixo de luta espiritual, que o inimigo tá, sabe,
prejudicando o nosso casamento, a gente não está vendo isso, não está vendo a ação, mas acontece. E é interessante porque a gente tem que sempre, em primeiro lugar, colocar Deus em nossa vida, né? A gente sempre tem que buscar orar, ler a palavra, a gente ter o nosso particular com Deus todos os dias. E depois, em segundo lugar, em segundo plano para a nossa vida, tem que ser a nossa família, tem que ser, seja esposo ou esposa, né? Se eu tô falando aqui também com homens. Então, e também os filhos, e depois os filhos, sabe? Mas claro que quando os filhos nascem, eles acabam ficando em primeiro plano, né? Eles são crianças, eles precisam de atenção, eles precisam de ajuda quando nascem, não conseguem fazer nada sozinhos. Então, que a gente possa ver que tem sim propósito no casamento, tem sim propósito na criação dos filhos, e os filhos que você recebe, primeiro, não são seus, são de Deus, mas Deus dá para cada família filhos com o propósito disso, de cuidar, e Deus acredita que você vai cumprir bem o seu propósito como mãe ou pai. E também a mesma coisa, Deus confia na gente sobre, por exemplo, eu ser esposa, ou você sendo esposa ou esposo. E é incrível porque a primeira coisa que Deus quer em todo o nosso propósito de vida é sobre o amor, sabe? É a gente amar a Deus e também a gente amar o nosso próximo, amar a nossa família. E é incrível porque em 1 Coríntios, que eu estava lendo, que vai ser no 13, vai falar sobre o amor. E no 1 Coríntios 13, vai falar bem assim, que existe a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles três é o amor. Então, o que é mais poderoso neste mundo todo é sobre o amor. E é incrível porque foi o amor de Cristo que me conquistou. E é por isso que eu sou cristã. Foi o amor de Cristo, não foi qualquer outra coisa, não foi os milagres de Cristo, não foi ver que Ele é poderoso, não foi nada disso. O que mais me conquistou foi saber que Cristo foi na cruz por mim, para me salvar e me levar para o céu. Isso foi o que me conquistou, que me fez ficar cada vez mais apaixonada por Cristo. E esse propósito também da salvação, que Cristo vem ao mundo com este propósito para salvar todos, isso tem que ser exemplo para a nossa vida, porque Ele quer sim cumprir o propósito de todos os seus filhos, quer sim nos levar para o céu, mas antes da gente ir para o céu, temos uma missão aqui na Terra. E é incrível porque essa missão que temos na Terra, eu vejo que ela impacta mais as pessoas que estão perto da gente. Então, você vai ter mais influência, não é no seu trabalho, não é com os seus seguidores, ou se você é youtuber e tem fama aqui no YouTube, as pessoas que você mais vai impactar são seus filhos, é sua família, esposo ou esposa, tios, tias ou avô, avó, todas as pessoas que estão mais próximas de você, são essas pessoas que vão, seja de bom ou ruim, vão ser impactadas com o seu jeito, com sua personalidade. E isso é incrível porque eu, diante de saber sobre ministérios, sobre dons, né, a gente sempre acaba limitando o agir de Deus, pensando assim que a propósito de Deus é para aquele que é pastor, para aquele que é evangelista, para aquele que é missionário, mas não, sabe? O propósito de Deus também tem um propósito na família. Deus também tem um propósito em nossa casa, e é incrível porque a gente tem que querer influenciar os nossos filhos da melhor maneira, né?
E a próxima geração, ela vai se moldando conforme a experiência que ela tem em casa. E se a gente não tem uma boa experiência com as pessoas que está na nossa casa, é difícil influenciar os outros, porque não tem como a pessoa ser duas caras, não tem como você ficar para sempre tendo uma personalidade em casa e outra na sua igreja, não tem como. Mas é incrível porque Deus quer que a gente tenha um ministério em nossa casa, sabe, da melhor maneira, que a gente consolide o nosso ministério em nossa casa de forma organizada, de forma que flua o amor, de forma que tenha saúde, que todos estejam bem em nossa casa. E isso é incrível porque cada semente que você deposita nos teus filhos, você também está depositando para os teus netos e para a próxima geração da tua família. Mesmo que você possa até nem ver isso, ou possa, por exemplo, se eu for pensar aqui em meu avô que eu não conheci, mas ele influenciou a vida de meu pai e ele também influenciou a minha vida, porque como ele influenciou de meu pai vai e traz a influência que o pai dele teve de bom para ele e acaba me influenciando e eu vou influenciar os meus filhos. E é incrível porque o que mais me impactou sobre os meus pais foi o sacrifício de amor que eles fizeram por minha vida. Então, não foi porque eles trabalhavam, porque tinham dinheiro, não era nada disso. O que mais me impactava foi todos os momentos e sacrifícios que eles fizeram quando eu também adoecia. E eu lembro que às vezes minha mãe até perdia o emprego. Ela acabava até pegando dias e falava que não iria trabalhar para cuidar de mim. E eram momentos que eu estava doente. E incrível porque ela poderia muito bem fazer diferente, poderia ter pago uma pessoa para cuidar de mim ou deixava eu no hospital, mas não. O que mais me impactou foi estes momentos que eu tive com minha mãe e também meu pai, que eu fiquei sabendo depois que diminuiu a carga de trabalho para poder cuidar de mim quando eu era pequena, porque ele trabalhava de manhã e estavam querendo que ele também trabalhasse de tarde e ia receber mais dinheiro, mas ele optou por estar comigo de tarde e cuidar de mim. Então foi esses momentos que mais me impactaram dos meus pais e tantos outros também de sacrifícios também de amor, sabe? Que o dinheiro ficou em segundo lugar. Eles priorizaram a mim, priorizaram a minha vida do que o trabalho, do que o dinheiro. E é incrível porque a gente tem que sempre querer isso para o nosso ministério, porque isso é de Deus. Sabe, esses exemplos que eu tenho dos meus pais é de Deus, porque até Jesus falou que não tem como servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus ou você vai servir ao dinheiro. Jesus falou isso. E também sobre os impostos, né? Jesus falou, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, o nosso ministério tem que sempre se assemelhar ao ministério de Cristo. A gente sempre tem que querer que, primeiramente, seja o que Deus quer. Primeiramente, seja os princípios de Deus. E Deus sempre vai se preocupar sobre a gente amar. A gente amar a Deus e a gente amar o próximo. Então, agora em nenhum momento eu cheguei a falar sobre a questão do dinheiro. Então, que a gente possa querer isso para o nosso ministério, porque trabalhar com vidas, trabalhar com almas, isso não tem preço. Porque quanto custa uma alma? Jesus pagou um alto preço para a nossa vida, para a nossa alma. Pagou um alto preço de cruz, de sangue. Pagou um alto preço que custou a vida dele, de Jesus,
para a gente poder ter a vida eterna, não somente vida nesta vida, também acaba influenciando nessa terra o que Jesus fez conosco. A gente também tem vida nesta vida, mas também não somente nesta vida, mas na próxima. E que a gente possa cada vez mais também ver o quanto é valioso o que Jesus fez por nós. E isso tem que ser primordial, isso tem que ser a base de qualquer ministério, sabe? E na Bíblia fala de 5 ministérios. E diante desses 5 ministérios, claro que tem outros, mas se a gente quer aprender, né? Eu mesmo gosto de aprender sobre dons e ministérios e quero muito poder ajudar outras pessoas com isso, mas que a gente sempre tenha essa base, que a gente sempre tenha esse pensamento que o foco tem que ser Jesus. Então, diante de tudo que Deus quer fazer em nossa vida, diante de qualquer ministério que a gente venha ter, o foco sempre tem que ser Jesus. Então, não adianta a gente executar o nosso ministério, não adianta a gente se sacrificar na igreja se a gente esquece o principal, que é Cristo. E depois de Cristo é a nossa família. Não adianta também, vou dar um exemplo, um pastor tocar a igreja e se sacrificar pela igreja, mas não se sacrifica pelos seus, não se sacrifica pela sua família, sabe? Não tem tempo de qualidade com a mulher e com os filhos. Então, isso é de Deus? É isso que Deus quer? Claro que não, porque Deus também quer proteger a família, Deus quer proteger a tua casa e Deus quer proteger o teu ministério também dentro da tua casa. E é incrível porque a própria igreja vai olhar para isso, vai querer saber se é exemplo para a vida dela. O pastor e conforme ele age com a família, né? Se vai ser exemplo para a vida da igreja. A igreja olha para isso. A igreja espera por isso, sabe? Que o pastor seja exemplo como esposo e como um pai para os filhos também, sabe? Para poder ajudar os outros homens que estão na igreja e também para ajudar outras famílias, não somente ficar na casa dele, mas começa na casa. Então, é incrível porque Deus é um Deus de ordem também. E conforme a gente vai lendo as escrituras, a gente vai vendo que tudo que Deus fez foi com ordem. Desde o começo até em Apocalipse, até o final, Deus fez tudo com ordem. E que a gente queira também essa ordem em nosso ministério, em nosso propósito. A gente precisa querer isso. E incrível também porque eu ouvi isso de uma pessoa, foi até de uma psicóloga falando pra mim isso, que pra mim, né, que eu deveria começar primeiro ajeitando o meu quarto diante de qualquer projeto que eu tenho pra minha vida. Ela disse que a primeira coisa que eu deveria fazer era começar a organizar o meu quarto. E isso é incrível porque às vezes a gente esquece de colocar as coisas no devido lugar. Esquece que já começou o teu ministério dentro da tua casa. E é incrível porque se você ainda mora na casa dos seus pais, você tem um ministério com eles, sabe? Você pode abençoar a vida deles, o casamento dos seus pais. E isso é incrível. E caso você tenha pais separados, mesma coisa, você pode abençoar a vida deles, sabe? Porque Deus quer isso, Deus quer usar também os filhos para abençoar a vida dos seus pais. E isso também é um princípio bíblico e o mandamento também de Deus. O segundo mandamento fala honrar pai e mãe. Este é o segundo mandamento. Então, que a gente queira isso. Mas primeiro é Deus, segundo os pais. Então, que a gente nunca perca a ordem, que a gente nunca coloque pessoas em cima de Deus, sendo que é Ele a nossa fonte de bênção, é Ele o primordial, tem que ser Ele o primordial de nossas vidas. E eu quero falar outro versículo que está em 2 Tessalonicenses 1:11, que fala
que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o desejo de bondade e toda a obra de fé. Você vai encontrar em 2 Tessalonicenses 1:11. Então, Deus quer cumprir a nossa vocação, Deus quer cumprir o nosso chamado, Deus quer cumprir em nossa vida o nosso propósito aqui nessa terra. Claro que existe sim muitas dificuldades que vai vir para o nosso ministério, para o nosso propósito. E eu vejo assim que muitas pessoas às vezes pensam que na parte financeira, né? Porém, eu posso aqui falar como exemplo que eu tenho um blog e eu nunca gastei um centavo pelo blog que eu tenho. O YouTube também aqui, também é de graça. Então, que a gente possa aproveitar esses recursos que Deus acaba nos dando, que acaba estando em nossas mãos isso. Então, que a gente possa usá-los para o nosso ministério. Porque Deus tem um propósito diante de tudo isso. Porque Deus quer sim abençoar a nossa vida e quer também que a gente abençoe a vida de outros. Então, que a gente possa saber como usar estes recursos que Deus está nos dando, sabe? E que a gente possa sim ter coragem, que a gente possa sim ter ousadia para fazer a vontade de Deus. Porque Ele tem pressa e também Ele é o que mais quer cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. Ele é o que mais quer nos ajudar, Ele é o que mais quer nos influenciar e que quer nos dar coragem e dar tudo que a gente precisa, sabe? É Deus que mais quer, sabe, contribuir para o nosso propósito. E que a gente não tenha medo, que a gente também não aceite palavras negativas, porque isso não é de Deus para o nosso ministério. Pelo contrário, Deus tem coisas lindas e maravilhosas, que a gente saiba de forma específica sobre os nossos dons, os nossos propósitos também, sobre o nosso ministério, e que a gente possa saber isso, estar atuando conforme o que Deus tem pra gente. E é incrível porque, como eu falei sobre casamento, se a gente for ver desde a criação de Adão e Eva, na hora que Deus cria Eva para Adão, Deus vai e fala que ela seria como ajudadora. Então, que a gente já possa entender isso como esposas, que Deus cria a mulher para ajudar o seu esposo, para ajudar os seus filhos. Somos ajudadoras. Então, somos ajudadoras tanto do reino como também para a nossa casa. E isso é incrível porque Deus quer que a gente cumpra esse propósito da melhor maneira, com alegria, com ânimo, da melhor forma, com organização também, com ordem. E é incrível por conta de que a gente sim somos especiais, únicas, e Deus sim tem um propósito pra gente e pra nós mulheres. Não é somente para o homem. E é incrível também por conta de que a gente sim é diferente do homem, mas Deus tem até nisso um propósito para a mulher ser diferente do homem. Por que a mulher é diferente do homem? Então tem um propósito nisso também. E é incrível por conta de que a gente pode ver tudo se encaixando da melhor maneira, como se fosse um quebra-cabeça, sabe? E é incrível porque a família, ela se encaixa da melhor maneira. O homem, a mulher e os seus filhos é um propósito que Deus fez há muito tempo atrás. E é incrível por conta de que a gente tem que querer cada vez mais conhecer o propósito que Deus tem para as nossas vidas e também para os nossos esposos, para os nossos filhos. E a gente vai ser luz, sabe? Diante de todas as complicações que existe para qualquer ministério, sabe? Qualquer pessoa vai passar por provas, seja pai, mãe, pastor ou qualquer outro ministério que você imagine. E eu fico muito feliz aqui de poder falar
de boca cheia sobre o ministério da família por conta de que eu estou vivendo isso, né? Quando você casa, você já começa o ministério. Não é quando você vai ter seus filhos ou quando você começar a servir na igreja. Mas é incrível por conta de que eu cheguei a ler num livro e ele falando sobre que os maiores impactos são sobre as estações, não é sobre a quantidade de anos, mas sobre as estações, as mudanças que acontecem em nossa vida. Então, sair da casa dos meus pais é uma grande mudança. Sair do Brasil é uma grande mudança para minha vida. E é incrível também porque viver um casamento é uma grande mudança para minha vida. Então, imagine quando eu ser mãe, né? E vocês que já são, né, mães ou pais, né? Vocês podem parar e pensar, né, sobre isso, que como mudou a vida de vocês quando vieram os filhos. E é incrível porque Deus tem propósito com isso. Para cada estação diferente das nossas vidas, Deus tem um propósito para cada estação. E que a gente saiba como viver cada estação. Porque Deus quer amadurecer a igreja, Deus quer amadurecer a nossa vida, para a gente saber como agir da melhor maneira na família, sabe? E é incrível porque os filhos são os que mais sofrem, sabe? Quando acontece divórcio, quando o casamento não tá bem, quando existe brigas também, e as brigas são constantes e não existe solução, e isso afeta os filhos. Os filhos ouvem. Ou você acha que a parede não vai tirar todo o som e teu filho não vai escutar do outro lado, sabe? E é incrível porque os filhos, eles também sentem sobre o clima de como está o ambiente da casa, como estão os pais, os filhos sabem. Não tem como, mesmo que você não fale para o seu filho isso, ele sabe do que está acontecendo, mesmo que você não fale para o seu filho. E eu sei que os pais sofrem com isso, em saber que os filhos estão sofrendo. E eu sei também que, mesmo que aconteça brigas e você também está sofrendo, mas o sofrimento é muito maior para uma criança, sabe? Então, que a gente possa entender esse propósito do casamento. Existem pessoas que já têm filhos, são casados e ainda não entendem o propósito do casamento. E o primeiro passo é isso, é saber o propósito do casamento. Porque isso vai abençoar a vida dos seus filhos. E depois que você sabe sobre isso, vai ser mais fácil entender o propósito dos filhos, sabe? Porque o casamento Deus constitui para sempre. O casamento Deus o faz para durar eternamente até você ir para o céu. Então, a primeira coisa que vai sempre estar em tua vida é a pessoa que você casa, é a pessoa que está na sua casa, que você vive. Os filhos ficam um bom tempo com os pais, mas depois eles saem de casa. É tanto que eu sou exemplo, você também, né? Você não está mais na casa dos seus pais, se estou falando com casados. Mas é incrível porque a gente tem que saber, querer saber cada vez mais sobre o casamento, para poder abençoar a vida do nosso companheiro, ou para você, companheira. E é incrível porque Deus tem um propósito para isso. E a gente tem que querer saber sobre isso, sabe? E não viver de qualquer jeito o casamento. Não, Deus quer que a gente seja sábio, Deus quer que a gente viva da melhor maneira o que Ele nos dá, sabe? As pessoas que estão em nossa vida são presentes de Deus e a gente tem que querer saber como agir com essas pessoas. E é incrível porque também tem um propósito
da gente com os nossos pais. E eu cheguei a falar aqui sobre um dos mandamentos, né? E é incrível por conta de que, mesmo que você saia da casa dos seus pais, ainda assim, você tem que ainda abençoar a vida deles, você ainda tem que continuar, sabe? Convivendo com eles da forma que vocês puderem, sabe? Se vocês estão passando, se você está passando o que eu estou passando, que tem a barreira sobre território, sobre distância, ainda assim eu falo com meus pais, eu pergunto como eles estão, eu oro por eles, e isso também faz parte do meu ministério, porque eu quero abençoar a minha família, eu quero abençoar os meus pais, sabe? E eu começo a ver de hoje em diante, assim, tem pouco tempo isso que veio pra mim, sobre isso de, conforme eu li um livro também, né, em inglês, mas era um pastor que ele fez esse livro maravilhoso, que chama As 10 Coisas que Todo Ministério Tem que Saber. E é incrível porque ele, além de explicar com sabedoria, né, sobre coisas que a gente tem que querer, assim, antes de pensar, assim, de abençoar a vida dos outros, a gente tem que querer primeiro fazer uma base sólida, né, com Deus e com as pessoas que estão perto da gente. Então, ele explicou da melhor maneira isso e também explicou com a vida dele. E isso foi incrível. E eu pude ver isso, que antes eu tinha um pensamento errado, eu só imaginava ministério com pessoas que serviam a igreja, ou então que eram missioneiros, ou evangelistas, né? E ainda assim eu estava limitada e não conseguia ver que o meu ministério já tinha começado na casa dos meus pais. E incrível isso, né? Porque a gente às vezes não imagina o tanto que a gente pode influenciar a vida daqueles que estão perto da gente. E eu escrevi aqui sobre outro versículo que eu quero ler. Efésios 1, do 17 ao 18, que seja como bênção para os nossos ministérios, sabe? Que fala que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Efésios 1, 17 ao 18. Então, Deus tem vocação pra gente, Deus tem ministério pra gente, sabe? Não é só para as pessoas